Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu sou Marlon Dickel, como o professor já apresentou, e vou apresentar hoje o meu trabalho de dissertação de mestrado, que é o Vesteia, um jogo digital ativo para auxiliar autistas na seleção de vestimentas, orientado pelo professor Marcelo Haunsel, e como parte do programa de mestrado de computação aplicada da UDESC de Santa Catarina. O roteiro tem 8 etapas, né? Então, começando pela introdução. O diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, ele causa um impacto variante na vida dos indivíduos que a possuem, né? As AVDs, que são atividades de vida diária, estão entre as grandes dificuldades desse público. Jogos sérios são um bom caminho para desenvolver, porém, ainda há necessidade de estudos. E Exergames já possuem alguns bons resultados, incluindo no próprio público TEA, e com isso chegou-se à questão de como pode ser um Exergame para auxílio à estimulação do público TEA sobre AVDs. Chegou-se assim ao objetivo geral, que é desenvolver um jogo sério ativo, Exergame, para estimular pessoas com TEA na execução de uma AVD, e como objetivos específicos, identificar da literatura como são os Exergames de estímulo às AVDs para a TEA, projetar e desenvolver um Exergame com apoio de especialistas para a estimulação do público TEA na execução de uma AVD e avaliar o Exergame desenvolvido. Como escopo do projeto, a primeira ideia é usar o interesse, na verdade, pelo console TEA como base tecnológica, trabalhar a AVD de vestir, permitir ao especialista que faça configurações e personalização do jogo e que ele seja voltado a autistas que tenham condições motoras e cognitivas para jogá-lo. Este trabalho tem um percurso metodológico que teve 7 procedimentos, divididos em 3 grupos, 3 etapas. Primeira, revisão da literatura, em seguida, uma pesquisa exploratória com desenvolvimento tecnológico, e, por fim, uma pesquisa experimental que, como resultado final, chegou a essa dissertação. Então, introduzido o trabalho, a gente fala um pouquinho agora da fundamentação teórica. Primeiro, sobre o transtorno do espectro autista, né? Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele pode causar déficits persistentes na comunicação social, na interação social, em diversos contextos diferentes, e apresenta também padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e em certas atividades. E ele não é uma doença, portanto, não possui cura, precisa de um acompanhamento, precisa de uma continuidade no tratamento. Já as atividades de vida diária englobam ações básicas de cuidado com o próprio corpo, como o vestir. E estimular a sua prática e compreensão pode aumentar a autonomia do público TEA. Quanto a jogos sérios e Exergames, são alternativas viáveis para se trabalhar com esse público. E então, os jogos sérios são games, né, desenvolvidos para aprendizagem ou para treinamento, que tem algum propósito específico além do entretenimento, tido como um propósito sério. Já os Exergames são uma combinação, através de jogos, de atividades físicas, mentais, com videogames. E comumente são chamados também de jogos sérios ativos. Uma tecnologia que foi a grande referência do projeto foi o console TEA, que é um console, um conjunto de uma projeção que projeta, um projetor, melhor dizendo, que projeta no chão uma projeção, um jogo, através da webcam inclusa, se captura o movimento do jogador para se reconhecer onde o jogador está, e aí as aplicações que rodam nesse console são executadas através de um computador. Então, o conjunto desses equipamentos forma o console TEA. Feita, né, apresentada a fundamentação teórica, então discutimos um pouquinho agora da revisão da literatura. O primeiro passo da revisão da literatura foi uma pesquisa terciária, através de um mapeamento sistemático, que incluiu 5 bases internacionais e chegou a 13 artigos selecionados. Nesses artigos, viu-se como principais resultados benefícios diversos no uso de Exergames, que há ainda poucos jogos para trabalhar as AVDs, e que envolveu os especialistas no processo
importa bastante para o resultado final do jogo e do projeto em si. Foram encontrados alguns jogos relacionados, dentre eles o Moviletrando, que apoia letramento com realidade aumentada e teve bons resultados na aplicação com pessoas com TEA. O Future Gym, que também trabalha com show interativo e também foi voltado a crianças, especialmente público TEA. O Repeteia e o Carteia, que são ambos para a plataforma Teteia e também, consequentemente, voltados ao público TEA. E o Pensar e Vestir, que já trabalha a parte da AVD de vestir, também para crianças neurotípicas ou, né, no caso, neurodivergentes, como o TEA. Falando um pouquinho, então, do projeto do jogo, a primeira etapa de projeto foi desenvolver e aplicar um formulário cuja ideia era compreender quais características TEA podiam ser apoiadas através de um Exergame sério. Dentre as 3 alternativas, a que foi definida, né, através do formulário, foi a de atividades de vida diária. Então, em seguida, iniciou-se o projeto através do questionário POP, que é um questionário que avalia a necessidade de envolvimento dos usuários finais, que no caso seriam o próprio público TEA, e esse questionário, com confiança de 82%, indicou que não era interessante envolver os usuários finais. A partir disso, se começaram as reuniões do PID, que é um processo de promoção do envolvimento de especialistas de domínio, onde, através de 12 reuniões com mais de 1.000 minutos, 68 pessoas foram envolvidas, profissionais de diversas áreas, para apoiar na criação do jogo. Em seguida, como parte dessas reuniões, na verdade, né, se trabalhou o Game Design Document, o documento de design do jogo, que, através de uma apresentação, a gente expunha nessas reuniões do PID o objetivo da reunião, o status atual do projeto, e fazia uma discussão sobre o próprio projeto, visando evoluções no mesmo. Aqui eu apresento um esboço de tela que, pelas reuniões serem remotas, né, a gente utilizou para esboçar, para apresentar um pouquinho de como seria o jogo e seu resultado final. Então, aqui, para trazer um pouquinho mais de imersão, a gente trazia animações. Então, esse pontinho laranja ali, por exemplo, a gente vai ver ele se movimentando, porque a ideia é que ele representasse, por exemplo, neste momento, a movimentação do jogador pelo chão interativo. O GDD chegou a 17 requisitos, levou a 17 requisitos, onde 7 deles foram considerados como necessários, 6 como desejáveis e 4 foram preocupações no desenvolvimento do jogo. Para a verificação do projeto, foram aplicados 4 checklists, sendo o primeiro de Aguiar et al., onde foram avaliados os aspectos da execução do jogo. Nesse caso, todos os aspectos avaliados foram atendidos. No protocolo Alvina, que tem a intenção de orientar o desenvolvimento e validação de tecnologias baseadas em ABA, utilizadas para o tratamento do TEA, dos 25 critérios, 16 foram atendidos, 5 foram considerados não aplicáveis e justificados, e 4 não foram atendidos. Já com o checklist de Carlier et al., que na verdade é um guideline para o design de softwares ou de jogos sérios específico para crianças com TEA, todas as 10 diretrizes foram atendidas, e nas diretrizes de Valença, Hounsel e Gasparini, que são diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento de jogos sérios para crianças, 36 das 40 diretrizes foram atendidas e as 4 não atendidas foram justificadas. Então, agora a gente entra um pouquinho para a parte da implementação. O primeiro ponto da implementação é o uso do software já existente para o console TTE. Então, isso ajudou bastante no desenvolvimento, porque desde do primeiro ponto ali na imagem mais à esquerda, a gente vê um menu, que é um menu do próprio console. Então, através dele, a gente consegue fazer configurações desde escolher o jogo, escolher o jogador, fase, nível de início, cadastrar um jogador também, e fazer a calibração, ou seja, a configuração da plataforma, que tem a ver com a segunda imagem ali, que relaciona com a identificação do jogador
e a identificação da área de jogo pela webcam. Então, essas configurações já foram utilizadas e vários outros recursos também, e, consequentemente, isso acabou determinando algumas diretrizes aí de desenvolvimento do jogo, como o uso do Python como linguagem principal, e o MediaPipe e o OpenCV como ferramentas para trabalhar esse recurso do reconhecimento do jogador através da webcam. Aqui eu já vou apresentar, através de telas reais, né, telas do jogo mesmo, o funcionamento básico do Vestea. Então, essa primeira tela é o menu inicial, que a gente chega através do menu do Teteia. Então, abrindo o menu do Teteia, você escolhe o jogo Vestea e é aberto esse menu, que dá algumas opções aí para o profissional fazer configurações ou passar pelo tutorial ou o jogo em si. Na parte dessas configurações, existem algumas configurações que são gerais, que são configurações que vão servir para todos os jogadores. Existem configurações que são por jogador, então algumas coisas vão ser configuradas e específicas para cada jogador que for selecionado. Existe também, nesse menu inicial, o acesso ao tutorial. A ideia do tutorial é que o profissional utilize com o jogador em sua primeira sessão, ou enquanto ele ainda não se sentir totalmente confortável com o jogo, para que ele entenda as mecânicas básicas do jogo, como as roupas, a parede do labirinto, os desafios, e o jogo tem essa pré-programação de tutorial para facilitar a compreensão do jogador. Uma vez que o jogador passou pelo tutorial, aí sim, ele já pode entrar no jogo em si. Então, a partir do momento que se entra no jogo, a primeira tela visualizada é essa aqui, que ainda é uma tela para o profissional também, fazer a configuração dos desafios. Então, ele vai selecionar aqui, do corpo, do clima e da ocasião, todas as opções de desafio que ele quer visualizar, que são as imagens ali à direita. Então, ele pode personalizar ou ele pode simplesmente deixar neste padrão e, uma vez que ele tiver feito as escolhas de como ele quer que seja essa sessão de jogo, ele clica no botão jogar para dar seguimento. Aqui a gente tem uma tela do jogo que seria após um posicionamento inicial do jogador. Então, na parte superior ali da tela, ele mostra alguns dados sobre o jogo, mostra o desafio. E na área de jogo, ele vai mostrar as vestimentas, vai mostrar o labirinto e vai colocar um marcador para a posição inicial. Então, conforme o jogador se posicionar nessa posição inicial, ele indica que o movimento já está valendo e ele pode se mover pelo labirinto. Fazendo uma pequena pausa aí sobre as características do jogo em si, é importante a gente trazer um pouquinho da parte de configuração, começando pela dificuldade. O primeiro ponto de dificuldade é o próprio desafio, que define o tipo da vestimenta. Então, o objetivo disso é a classificação das vestimentas. E ele é separado entre clima, ocasião e parte do corpo, como na configuração, né, na tela de configuração. O jogo possui fases, e aí a ideia das fases é que sejam determinadas conforme a quantidade de critérios simultâneos do desafio. Então, entre esses 3 critérios de clima, ocasião e parte do corpo, o jogo vai sortear aleatoriamente, conforme a fase, 1, 2 ou 3, dependendo de em qual fase o jogador tiver, critérios para cada desafio. Então, por exemplo, né, a fase 2 vai ter talvez clima e ocasião, ou clima e parte do corpo, ou ocasião e parte do corpo, mas vai ter 2 critérios. A primeira fase é um critério, a terceira fase é um critério de cada. E ainda sobre a dificuldade, também, como subdivisão da fase, tem os níveis, que é a variedade das vestimentas. Então, o objetivo disso já é também a classificação, mas também o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. São 3 elementos que trabalham nessa variação dos níveis. A quantidade de vestimentas exibidas ao mesmo tempo, que pode ser de 2 ou 3. A quantidade de opções de vestimentas corretas, que pode ser 1 ou 2. E a dificuldade do labirinto. Há 5 dificuldades diferentes de labirinto que são configuradas na criação do próprio labirinto. São 15 níveis por fase. Então, se temos 3 fases e 15 níveis, isso quer dizer que nós temos 45 incrementos diferentes de dificuldade. Um outro aspecto interessante de mostrar é o próprio labirinto. Esse aqui é a formatação, a criação dele. Então, a configuração de um labirinto nada mais é do que uma planilha de Excel ou de uma ferramenta similar, onde, conforme os números colocados em cada uma das células,
representa o que deve ser mostrado pelo jogo na tela. Então, há números que representam as paredes do labirinto, a vestimenta certa, a vestimenta correta, e assim por diante. Voltando agora às telas e voltando ao funcionamento básico, existe uma configuração de ajuda que aparece depois de um certo tempo de espera do jogador. Se ele ficar parado, o jogo entende que ele precisa de ajuda e destaca a opção correta. Há também uma tela de pausa que pode ser usada pelo profissional para discutir, conversar um pouquinho com o jogador e também para relembrar os atalhos, voltar a uma fase, enfim, trabalhar um pouco em cima do fluxo do jogo. E aí, trazendo o propósito do jogo em si, né, o funcionamento do jogo em si, a gente vai ver um vídeo aqui, onde o jogador vai estar se movendo e, com isso, o marcadorzinho rosa ali, ó, vai se movimentar, indicando que ele está reconhecendo o posicionamento do jogador, e é isso que vai determinar o posicionamento do jogador, não é os próprios pés, é esse ponto. Então, a ideia é que o jogador leve esse marcador até a vestimenta que ele desejar escolher, claro, desviando das paredes. Uma vez que o jogador passar por cima de uma vestimenta, né, levar aquele marcador para cima de uma vestimenta, o jogo pode dar ou um feedback de acerto, ou então um feedback de erro, que são similares, mas têm as suas diferenças para reconhecimento do jogador, como a diferença da carinha aqui, a diferença de destaque na vestimenta incorreta. Uma vez que o jogador passar pelos 3 desafios de um nível, o jogador conclui esse nível, então ele recebe ali um troféu pela conclusão, uma quantidade de carinhas que determina o seu desempenho em cima do troféu ali, de carinhas felizes, e à direita, o profissional pode visualizar também algumas outras informações sobre pontuação e como foi o desempenho do jogador. E embaixo ali na tela, em azul, ele tem alguns botões com os quais ele pode determinar como ele quer progredir com o uso do jogo, ou escolher a saída, né? Existe no fluxo do jogo uma transição automática de nível conforme o desempenho. Então, dependendo do acerto das vestimentas, dependendo das passagens em cima dos labirintos, né, das paredes, o jogo faz um cálculo e, se o jogador conseguir atingir pelo menos 75% da pontuação máxima, ele avança automaticamente de nível. Se ficar entre 25 e 75, ele permanece. Se ficar abaixo de 25, ele retrocede. Falando um pouquinho agora da avaliação, foi feita em 2 formatos. O primeiro foi uma avaliação pelos usuários finais especialistas, que são os profissionais que pretende-se que usem o jogo, e uma avaliação também com usuários finais aprendizes, que é justamente o público técnico. Todos os procedimentos de avaliação foram aprovados no Comitê de Ética da UDESC. Primeiro, falando da avaliação dos especialistas, foi feita com 10 profissionais de áreas diferentes, em 4 etapas. Então, a primeira etapa era uma apresentação da ideia e do funcionamento do jogo, depois uma sessão demonstrativa prática do jogo, e em seguida era assinado o termo de consentimento livre e esclarecido e aplicado o questionário CUQ-V2, que é um questionário que avalia a utilidade de Exergames. Na parte, além das questões demográficas aí do questionário, a primeira sessão de respostas sobre o jogo em si era sobre a visão empática aos jogadores, né? Então, avaliando com a visão dos jogadores, né? Nessas avaliações, nessas questões, se obteve uma média geral de 4,08 de 5 pontos possíveis, que é uma boa avaliação. A segunda parte de questões é sobre a visão empática aos próprios profissionais. Então, as 9 questões tiveram média geral de 4,53 desses mesmos 5 pontos máximos, e o que é interessante é que a moda, que é a resposta mais escolhida dentre cada questão, foi 5 em todos os casos. Falando um pouquinho agora sobre a próxima sessão, ainda desse questionário, que é das questões discursivas, por serem questões discursivas, optou-se por fazer um resumo baseado na análise de conteúdo de Bardin para identificar as menções similares. Então, como na questão sobre principais vantagens ou benefícios do uso do jogo,
Os aspectos motores e cognitivos foram as opções mais encontradas. Já na parte das principais desvantagens ou limitações do jogo, a necessidade de treinamento e os elementos visuais foram um destaque. E nas sugestões para o jogo, houve 4 casos onde não houve sugestões, e tempo, imagens e outros objetivos tiveram 2 menções cada. Falando um pouquinho agora da avaliação pelos UFA, né, que são os jogadores em si, ela foi feita através de uma avaliação de controle inibitório por uma psicóloga, já aplicando o jogo com 5 crianças entre 4 e 5 anos de idade, de 3 a 6 sessões para cada jogador, e também teve um termo de consentimento assinado pelos responsáveis. A primeira parte desse questionário tem questões fechadas, onde a primeira é se a criança respeitou os comandos e momentos de jogar, onde às vezes apareceu mais vezes do que sempre, mas nunca não chegou a aparecer. A criança ter respeitado os momentos de espera do jogo, já teve 2 casos de nunca, 2 casos de às vezes e 1 caso de sempre. E das reações negativas apresentadas, as principais foram birra, choro e imobilidade. Já na seção de comentários, também foi usado a análise de conteúdo de Bardan como referência para identificar as menções similares, e a gente pode observar que houve um interesse maior do que um desinteresse, houve um contexto de desistência maior do que um contexto de persistência, e além disso, houve também 4 identificações de problemas com o marcador, com a bolinha que representa a posição do jogador, né? E também um caso de dificuldades com lateralidade. Bem, indo para a discussão aqui, sobre as avaliações, né? A avaliação, primeiro, pelos especialistas, ela foi uma visão prática do funcionamento do Vestea. Então, respondentes experientes e ligados ao público-alvo participaram dessa etapa. Não houve nenhuma resposta com discordo totalmente ou discordo, que seriam as avaliações mais baixas nas questões. Também não houve menção a dificuldades impostas pela tecnologia em si, o que indica uma viabilidade de uso clínico. Já sobre as questões, né, na parte da visão empática ao jogador, que a questão que apresentaria maior dificuldade seria a de realizar os desafios pelos jogadores. Já as melhores médias nesse sentido foram de diversão e engajamento e de interesse do jogador pelo jogo. Falando ainda sobre essa avaliação, mas sobre a visão empática ao profissional, as maiores dificuldades encontradas foram a aceitação pelo público-alvo e facilidade de adoção no jogo no ambiente profissional, que mesmo assim atingiu 4,1 dos 5 pontos possíveis, e as melhores médias foram utilidade dos controles dedicados aos profissionais e a clareza do objetivo do jogo. Como média final, pode-se observar que a visão do profissional foi maior do que a visão, né, do jogador. A avaliação nesse contexto foi maior, potencialmente pelo perfil TEA ser um perfil mais imprevisível, mais complexo, né, e isso reforça também a necessidade de um acompanhamento do profissional durante o uso do jogo. Já nas questões discursivas, na parte das vantagens, houve 9 menções aos aspectos motores, mais ligados com o labirinto, e 4 apenas para vestimentas, ficando como a 4ª maior menção, o que indicou que talvez tenha sido subestimada a complexidade relacionada à AVD de vestir em relação à movimentação pelo labirinto. Como desvantagens, a necessidade de treinamento apareceu bastante, mas ela não depende do jogo diretamente. E elementos visuais talvez possam ou não depender, porque pode depender talvez da própria imagem em si, mas pode depender da qualidade do projetor, por exemplo. E sugestões, um ponto interessante foi não haver sugestões como destaque maior, o que é positivo. A parte de tempo e de imagens, que foi bastante mencionada também, podem ser melhorados, e a parte de outros objetivos indica que o jogo pode ser usado também para outras vertentes que não só a parte da AVD de vestir. Falando agora da avaliação com o público-alvo, né, dos jogadores, esse foi o primeiro uso real do Vestea por um profissional. Foi escolhida a parte de controle inibitório como avaliação,
Primeiro, apesar de existir avaliações para as AVDs como um todo, não existe uma avaliação específica para a AVD de vestir. E aí, consequentemente, foi escolhida como viável essa avaliação até pela profissional, foi sugestão, até pelo tempo disponível também para a ação, que foi um tempo curto. E os destaques principais aqui foram a percepção da falta de respeito aos comandos do jogo com os jogadores, que pode indicar um pouquinho de mais complexidade nos controles inibitórios, as dificuldades com o marcador de posicionamento, que pode indicar até problemas técnicos que podem ter ocorrido, e aí tem um pouco a ver também com talvez a falta de um treinamento mais dedicado com a profissional, para que ela conseguisse trabalhar melhor com a ferramenta, e também foi perceptível o impacto de termos poucas crianças e até poucas sessões, o que acabou sendo prejudicado porque houve vários feriados nesse período que foi selecionado, e houve também algumas faltas das crianças. Sobre o projeto, então, trabalhar com o PID para envolver os profissionais, que foi uma lacuna identificada no mapeamento, fez o jogo atingir os pilares conceituais, né, definidos, que era ser um exergame voltado a uma AVD para computador e que usasse o TTEA como apoio tecnológico, mas houve uma baixa adesão em e-mails e essa falta de respostas e uma falta de prototipação prática, apesar de serem reuniões em sua maioria remotas, pode ter interferido também negativamente em alguns pontos. O GDD que foi utilizado, foi aplicado e se chegou a algumas questões ali de requisitos. Os 7 requisitos necessários foram alcançados, 4 dos 6 desejáveis foram alcançados também, sendo os 2 que não foram alcançados, na verdade, melhorias possíveis para o jogo, e 3 das 4 preocupações foram direcionadas, sendo a única que não foi direcionada especificamente foi a parte do espaço e chão adequados e seguros, que depende mais do ambiente do profissional do que do jogo em si. O uso do molde nesse processo também, que é uma forma de discussão técnica mais simplificada, ajudou a trazer os aspectos aí para os profissionais de compreensão do jogo. E também os 4 checklists que foram realizados com resultados positivos ajudaram a validar aí o projeto. E sobre a implementação, destaca-se a parte das programações não visuais realizadas pelo jogo antes do início do nível e a parte da exibição da tela do jogo como as partes mais complexas. E é importante destacar também que a configurabilidade do jogo foi foco, porque a gente trabalhou com opções no jogo de diversas formas, como as opções gerais, as opções para o jogador, as opções de desafios, né, de configuração do desafio, e também outras diversas configurações que se pode fazer diretamente pelos arquivos do jogo. Então, né, trazendo a conclusão, quanto aos objetivos específicos de identificar da literatura como são os exergames de estímulo aos AVDs para TEA, de projetar e desenvolver um exergame com apoio de especialistas para estimulação do público TEA na execução de uma AVD, e de avaliar com os especialistas a utilidade do exergame desenvolvido, pode-se dizer que os 3 foram alcançados por fatores diferentes, por meios diferentes, partes diferentes, né, do trabalho. Como resultados, tivemos um artigo de revisão da literatura publicado em evento nacional, o próprio exergame Vestea, para o console TTEA, a atualização do site Move to Learn, que disponibiliza agora de forma gratuita o jogo Vestea. Também está lá o manual de instalação do TTEA em si, e a criação e o manual, né, de uso do Vestea. Também foi feita uma apresentação do jogo para a comunidade através de um evento de lançamento de jogos educativos ali na UDESC mesmo, e foram feitas 4 checagens e 2 avaliações que comprovam o potencial de qualidade e de utilidade do Vestea como apoio em terapias. Como melhoria, mesmo assim, né, como melhorias e desdobramentos possíveis, também se identificou algumas questões, como a criação de algumas novas telas para alguns aspectos complementares ao jogo, a possibilidade de aumentar a personalização, seja por jogador ou seja a personalização geral, também a possibilidade de aplicar sessões com mais jogadores e com mais profissionais envolvidos, a criação de novos jogos para outras atividades de vida diária,
e a aplicação de outros testes para avaliar o uso do VSTEA. Então, conclui-se, né, com isso que o objetivo principal, que era desenvolver um jogo sério ativo, do tipo Exergame, para estimular pessoas com TEA na execução de uma VD, foi atingido com sucesso. Então, muito obrigado pela atenção e volto a palavra ao professor Marcelo.